Fala, meus amigos, vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 18 de setembro, super quarta, decisão do Fed, corte ali de 0,5 ponto percentual na taxa de juros, uma boa notícia no mercado americano. Por aqui, daqui a pouco nós teremos a decisão do Copom, após as 18 horas, que tem a expectativa aí de subida da taxa de juros. Enfim, vamos falar sobre fechamento de hoje do Ibovespa, queda de 0,9%, e também aqui de diversos ativos, como Petro caindo mais de 2%, Vale caindo mais de 1%, enfim, ativos que vocês solicitaram aqui para análise, desde Tub4, EQTR3, Copasa, Transmissão Paulista, destaque de alta para Braskem, destaque de baixa, eu vou falar não de Azul, nem de Semin, que foram os últimos destaques aqui das últimas análises, mas vou comentar aqui sobre o Marfrig, além das posições aqui, recomendação de compra, posições de compra que estão aqui em aberto. Então fica comigo aqui até o final, que vamos começar após a vinheta essa análise de fechamento. Você já deixa o seu like, seu joinha, se você quer que esse conteúdo aqui continue sendo produzido diariamente aqui dentro do canal. Agradeço demais. Então vamos lá, Ibovespa fechou o pregão de hoje com queda de 0,9%, dando sequência basicamente ao cenário do índice, que é de correção dentro, quem assistiu ali o radar da semana que eu gravei no final de semana, no sentido de se ter ainda algo mais para baixo, é o caminho mais provável. Para o Ibovespa começar a mudar esse contexto, ele teria que romper essa máxima aqui. Primeiro indício positivo também é superar a máxima desse candle, mas a principal confirmação é superar a máxima, que foi essa máxima 135.878, que foi a máxima da semana passada. Então seguimos dentro de um processo de correção do gráfico semanal, que são barras ali descendentes, não perdeu a mínima da semana passada, mas é o caminho mais provável, oscilar aí abaixo da mínima da semana passada, que seria o quê? Abaixo de 133.591, aumentando a probabilidade de buscar a zona de suporte mais próxima ali da média móvel exponencial de 10 períodos, pegando o Fibonacci nesse último movimento aqui de subida. Qual o último movimento? Esse aqui, ó. Esse último movimento de subida, abaixo da média, 132.300, arredondando, aqui a gente teria 131.780, e abaixo disso a região mais por volta ali dos 130 mil pontos, até os 129 mil pontos. Então são os níveis de suporte para o Ibovespa. Enquanto não voltar muito forte para baixo da região, principalmente 61,8% Fibonacci, fica uma expectativa uma estratégia de monitorar um movimento de correção que venha a gerar um sinal de alta aqui no decorrer das próximas semanas, ou até mesmo monitorar pelo gráfico diário algum sinal de alta após um movimento que vem aqui assim, ó, e gera algum candle de muita força aqui, seria a alternativa já de arriscar uma compra, tentando pegar um próximo movimento de expansão. Algo assim, ó, veio caindo, 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 e aqui gerou um sinal de alta, confirmou o sinal de alta, tentar pegar um próximo movimento de expansão da tendência de prazo maior. Essa seria uma estratégia. O que chama atenção, só para mencionar aqui em relação ao Ibovespa, é essa correção está sendo mais fraca. Se a gente pegar, é um movimento mais travado para baixo. E olhando aqui para o mini índice, e quando eu falo o que significa, né, Dalton, esse movimento mais travado, significa dizer que não está muito forte ainda, apesar da queda do pregão de hoje, podendo aí cair no próximo pregão, de perder a mínima desse candle aqui que o Ibovespa não fez ainda, mas o mini índice já está fazendo. Então tem essa expectativa de poder fazer esse movimento, mas se a gente olhar também para o mini índice, o movimento está travado, e olhando para o gráfico até de 60 minutos do mini índice, dá para ver que para perder essa região aqui de suporte, olha o que aconteceu aqui, ó. Olha o que teve que acontecer, muitos zigue-zagues para ter que perder essa região. Então, nesse momento, olhando não demonstra tanta força para baixo, mas nesse momento está dentro de um viés de baixa, apoiando mais operação de venda, abriu caindo, focando mais em venda, preferencialmente através de topo descendente, no gráfico de 10, de 5 minutos para baixo, pelo menos os 134.820 pontos. Seria algo
nesse sentido, ou seja, abaixo da região de antigo suporte, que pode funcionar agora como resistência. Acima desse patamar, abriu subindo, gerando sinal de fundo no G60 e gerou fundo no gráfico de 10 ou de 5 minutos acima dessa região, aí daria para arriscar um pouco mais compra de day trade do ministro, mas um primeiro foco seria operar um pouquinho mais na ponta vendedora, enquanto não tiver esse sinal de alta que eu já mencionei. No dólar, a gente teve um pregão aqui de queda, que foi lá buscar, deixa eu só atirar aqui a questão do ajuste, foi lá testar primeiro essa região aqui, já pulou na abertura, e o outro nível é esse nível aqui que tá, quase bateu nessa região, que são vários fundos, esse aqui e essa região aqui, ou seja, um patamar ali perto dos 414, né? 5.414. A mínima do dia foi 5.417. Está dentro do movimento de baixa, não tem sinal de alta no gráfico diário. Primeiro sinal de alta, superar a máxima do pregão de hoje, 5.503, dólar nesse momento 5.459. No gráfico 60 minutos, olhando para a operação no próximo pregão, aqui ela vem, respeita a média, cai, faz um candle aqui, esse candle é para ser um candle de baixa. Está sendo, por enquanto, ele é para ser no sentido de que ele seria mais provável. Se o próximo candle se abre subindo o próximo pregão, ou já pula essa região aqui, seja esse patamar, seja esse aqui, passa a gerar sinal de alta, pelo menos no gráfico de 10 ou de 5 minutos, fundo ascendente, ou pivô de alta. Acima dos 474, eu olharia mais para compra no dólar. Abriu caindo, eu daria prioridade para venda, mas só de topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, em cima de nível de resistência, como por exemplo a média móvel exponencial de 10 períodos. Na Petrobras, o dia de hoje foi de queda aí de 2,4%, fechando na mínima do dia, assim como o Ibovespa, perdeu aqui essa região. A gente já tinha falado que ela tinha perdido a tendência de alta, trazendo um viés de baixa, a tendência está indefinida. A ação foi lá testar nível de resistência, demonstrando que quem está no controle da situação nesse momento, no curtíssimo prazo, são os vendedores, bate em resistência, perde força e vem para baixo do suporte novamente, que é a região dos 36,86, aumentando a probabilidade de testar próximos níveis de suportes, 36,14, e pegando todo esse movimento de alta do gráfico semanal aqui, ó, traçando aqui o Fibonacci em cima desse movimento, a gente olha aqui no gráfico diário novamente. E a principal região, depois dessa região que está aqui justamente nos 36,15, 36,14, é a região dos 35,90 até o gap de corpo aqui, esse fechamento nos 35,56. Então, essa faixa de preço é que se a ação bater aqui por mais 1 a 2 pregões e gerar algum sinal de alta, que daria para tentar arriscar alguma compra, sendo mais agressivo na PTR4. Nesse momento, caminho mais provável para baixo. Abaixo dessa região que eu acabei de citar, o outro nível de suporte vai ficar em torno dos 34,77 para a Petro. Para ela realmente mudar o contexto, trazer um viés mais de alta, ela teria que voltar para cima dos 37,70. Olhando aqui agora para a Vale 3, fechou o pregão com queda de 1,17%, fechando abaixo do gap de alta, que não foi algo tão legal, apesar da queda estar sendo fraca. Se ela conseguir no próximo pregão gerar algo assim, ó, você fala assim, nossa, Dalton, isso aqui tem uma formação de um padrão de alta dos candles. Sim, se assemelha aqui a um martelo invertido. A confirmação desse padrão de alta vem através da superação da máxima do pregão de hoje, que ficou aqui localizada no 58, registrada no 58,17. Mas enquanto isso não acontecer, se acontecer o contrário, oscilar abaixo da mínima do pregão de hoje, aumenta a probabilidade de continuar caindo. Aí os próximos níveis de suporte estão em torno de 56,55 e 56 reais, número redondo, que seria um possível sinal de saída aqui para quem está comprado. Fechou abaixo da média, gerou nova mínima, com expectativa de poder ter algo mais para baixo. Arriscar a compra no papel, somente se gerar algum fundo ascendente aqui, ou seja, algum fundo acima desse nível, e preferencialmente que fosse já no próximo pregão, fizesse essa superação de máxima aqui, para arriscar alguma coisa assim, no sentido de pegar um movimento até os 60 reais, colocando stop aqui embaixo. Seguindo para a gente falar aqui das operações, né? A operação que foi recomendada pelo Kaique hoje de swing trade através do aplicativo DV Invest, app.dvinvest.com.br, ou através do seu celular iOS ou Android, você coloca lá o aplicativo DV Invest, só escrever lá na loja da Apple ou do Google e você vai localizar e instalar lá o aplicativo. Aqui tem ali a recomendação, que é na expectativa que essa ação está fazendo até algo semelhante aqui, um ombro, cabeça, ombro invertido, né?
mais curtinho, mas tem a formação parecida. Superou essa máxima, reforça um pouco mais a chance de subida dessa ação. O ponto interessante é que ela está gerando um fundo ascendente no gráfico semanal, ou seja, ela está dentro de uma tendência de alta de curto a médio prazo, está gerando um sinal de alta. Vai subir? Não sabemos. Ninguém vai ter essa certeza. Mas tem um cenário favorável apoiando compra. Então, o stop, o objetivo, quantos por cento do seu capital alocar nessa operação, é só acessar o aplicativo, essas informações vão estar todas lá no aplicativo. Happy Vida subiu hoje 1,08%, HPV3, a ação está dentro aí de uma posição comprada, nenhuma mudança por enquanto, vamos ver se ela consegue romper aqui essa máxima lá dos 4,75 para aumentar a probabilidade de buscar o objetivo aí traçado pelo Kaique nessa compra. CPLA6 fechou o pregão de hoje em queda, ainda 0,19%, ainda seguimos aí dentro da posição comprada, sem nenhuma mudança de stop nessa posição, também recomendada pelo Kaique. E por último, o BPAC 11, que chegou até a evoluir no pregão de hoje bem, chegou até em alta aqui na faixa de 1,7%, mas perdeu um pouco de força, fechou em leve queda de 0,14%, também sem nenhuma mudança em relação à operação. Assim como o Iguatemi e GTI 11, está gerando aqui, o BPAC 11 está gerando aqui um fundo ascendente no gráfico semanal. Vamos ver se dá sequência aí, não só nessa, mas nas próximas semanas, ou seja, a próxima semana superar a máxima dessa semana reforça a chance de ter um movimento de subida, assim como também GTI 11. Braskem, destaque de alta do dia de hoje, mais um candle de perda de força. Alta de 4,76%, abriu com gap de alta revertendo o sinal de topo em cima dessa resistência, cria uma expectativa de poder ter mais uma, duas novas máximas aqui. O que começa a trazer um sinal contrário? Ocorrer um fechamento para baixo dessa mínima aqui, nova mínima, aí desandou. Mas principalmente se fechou aqui abaixo, já desanda a chance de ter algo aqui maior para cima. Normalmente, quando acontece essa reversão aqui de topo, cria uma expectativa de ter, depois desse candle aqui, que reverte o topo, ter mais umas duas novas máximas aqui, a expectativa. Vamos ver se ela consegue confirmar isso. Mas trazendo para o lado objetivo, a tendência de alta no curto prazo, quem tiver comprado tem como deixar o stop aqui abaixo dessa mínima aqui, se quiser colocar um stop mais bem protegido, abaixo de 18,76, ou se fechar abaixo dessa máxima aqui, que seria o gap de alta, 19,35 gera nova mínima, possível saída também dessa ação. Mas para quem está de fora e quer buscar alguma entrada, ocorrendo algum sinal de fundo ascendente no gráfico de 105 minutos, acima da média, acima desse topo anterior, ficaria mais para se, ou seja, acima da região de 19,55, 19,60, ficaria mais para se buscar a operação de compra de swing trading em Braskem a favor da tendência. Depois disso, Marfrig. Foi o principal destaque de baixa no Ibovespa? Não, foi primeiro Azul, depois da Azul teve Semin, mas como foram ativos que eu comentei na última análise, então não faz muito sentido eu repetir aqui esses papéis e abordar outros ativos para a gente ter análise cada vez de mais ações aqui dentro das análises de fechamento pregão, além de atender todos os pedidos de análise de vocês. A Marfrig caiu hoje bem, queda de 5,44%, um movimento mais lateral, é um topo, dois topos, três topos, quatro topos na mesma faixa ali de preço. Chance de vir para perder essa região de suporte aqui, primeiramente na faixa ali dos R$13, por volta de R$13,65, região de suporte prestativo. Depois disso, a gente vai olhar o próximo suporte mais relevante, é aqui nessa região de topo anterior, em torno dos R$12,98, R$13, número redondo. Então, seria um caminho mais provável, se ela oscilar abaixo dessa mínima, de testar seus próximos níveis de suporte. Esse aqui, para mim, essa perda de mínima seria um sinal de saída para quem estava comprado nessa ação. E outros sinais, para quem está comprado no swing trade, perda da mínima desse candle aqui da Marfrig, apesar da tendência lá do gráfico semanal ainda continuar sendo a tendência de alta, ou seja, curto a médio prazo é a tendência de alta. Mas me interessaria mais por compra, testou ali a média, que está em 13,39, gerou algum sinal de alta na sequência aqui, ó, aí daria até para tentar arriscar alguma entrada aqui com stop aqui, tentando pegar um movimento no mínimo para uma primeira saída ali nessa região aqui de resistência por volta dos 15 pila. Depois de Marfrig, Ituve 4, queda de 0,57%, vem fazendo um movimento também mais lateral, nada significativo, mas perda da mínima pregão de hoje reforça a chance de testar o suporte aí dos 36, 39 e até mesmo de vir um pouquinho mais abaixo, assim como eu falei de Marfrig, de Tube 4 se tornar mais interessante para uma compra, com melhor relação risco-retorno, lá perto da média móvel exponencial de 10 períodos
do gráfico semanal, em torno dos 35,70, ou um pouquinho mais acima aí. Com o passar do tempo, ela tende a ir aumentando aí o valor dessa média móvel. Seguindo aqui para a gente falar, lembrando então, a tendência é um pouquinho mais indefinida aqui, mas o cenário ainda é mais de alta para o papel, só que para a entrada, com melhor relação de retorno, o ideal é testar um nível de suporte mais relevante. Dá se gerar um sinal de compra aqui, ó, fechar um pregão aqui forte para cima. O problema da entrada é que fica muito em cima desses topos anteriores. Colocaria pouco capital se tivesse fazer uma entrada desse jeito aqui no papel, e colocaria um pouco mais de capital se testar o nível de suporte ali, vindo com essa queda que está sendo mais fraca, e depois gerar um sinal de alta. Essa me interessaria mais por uma compra. Sanepar, SAPR11, ativo está dentro de uma tendência de alta em todos os prazos operacionais, ali na sua máxima histórica basicamente, muita força para subir. Olha a distância desse topo aqui para esse máximo desse movimento, então muito longo, bastante força compradora, e por enquanto, desde essa máxima aqui, isso aqui tudo é correção, ó, esse candle, esse, já são 6 candles na correção. Possibilidade de compra, veio aqui, bateu na média, gerou sinal de fundo ascendente, fica mais para compra. Rompeu aqui essa máxima, possibilidade de compra, stop aqui embaixo ou abaixo da mínima do que gerar um rompimento. São as alternativas de compra em cima desse papel, cenário mais apropriado para compra. Não significa dizer que ele vai subir, mas é só ter um cenário que apoia muito mais planejar a operação de compra do que de venda nessa ação. O outro ativo a ser comentado, CSMG3, ação dentro também de uma tendência de alta, que é do mesmo setor, da Sanepar, da Sabesp, tendência de alta, topos e fundos ascendentes, lateraliza, correção no tempo, sobe, cai aqui, volta aqui para cima. Também outro papel que eu olharia um pouquinho mais para um teste ali da média para arriscar alguma compra de swing trade. Oscilação abaixo da mínima do pregão de hoje, que ficou nos 25 e 23, reforça a expectativa de ter algo mais para baixo. Para quem quer continuar com o papel posicionado aí na compra, enquanto não quebrar a sua tendência de alta, colocaria o stop pelo menos aí abaixo de um patamar de R$ 24,37. A TRPL4, setor elétrico, tendência indefinida em TRPL4. Olha o gráfico, primeiro mensal, ó. Olha o gráfico mensal, ativo que fica ruim de se trabalhar em termos de operação com tendência, com maior expectativa de gerar um movimento mais relevante para cima ou para baixo. Por quê? Porque está tudo travado aqui o movimento. Aí você vai para o gráfico semanal, dá para perceber que foi uma bagunça aqui. Aí eu normalmente quando eu vejo isso aqui eu deixo o ativo de lado enquanto não dá uma limpada ali no gráfico. E aí piorou um pouco mais a situação, porque assim, bateu na média e está respeitando a média móvel exponencial de 10 períodos e está ficando aqui mais de lado. Olho para o gráfico diário, vejo um movimento mais travado também. Então, enfim, não vejo alternativa de entrada, a não ser que faça assim. A alternativa de entrada é que não é que ela não vai dar alternativa, não gerar algum sinal de entrada. É que existem ativos mais interessantes, é só isso. Não tenho necessidade de operar TRPL4. Então, aqui, para buscar uma entrada nessa ação, seria um sinal de alta preferencialmente acima dessa região de 2 topos anteriores, acima dos R$ 25,25. E para venda, se ocorrer topo descendente para baixo dessa região aqui no patamar dos R$ 24,60. Então, se ela vier para baixo desse patamar, vem aqui para baixo, gerar sinal de topo descendente, fica mais para venda. Ah, Dalton, eu quero arriscar uma venda se perder essa mínima aqui. É uma alternativa também. Botar o stop aqui em cima ou acima da máxima do que no anterior, tentando pegar um movimento para baixo nesta ação, visto que ela está respeitando ali a média. Tá? Mas, enfim, é um ativo que eu não gosto graficamente nesse momento. Equatorial, ação que essa me chama atenção. Por que essa me chama atenção? Porque olhando para o gráfico semanal, é uma ação que está dentro de uma tendência de alta, que passa por um processo de correção. Chama atenção para quê? Para uma compra. Passa por um processo de correção, já tem indo para a quarta semana de correção, testando ali a média, ainda permanecendo, demonstrando que está fraco para cair comparado ao movimento de subida. Não significa que não vai reverter, apenas que enquanto não gerar um sinal mais relevante para baixo, e pelo contrário, se gerar um sinal mais relevante para cima, como por exemplo um fechamento acima dessa média, e preferencialmente acima dos 34,28, vai me chamar a atenção para uma possível compra aqui assim, ó, e stop aqui embaixo, tentando pegar todo o movimento de subida aqui, de recuperação desse papel. É o que chamaria a atenção. Agora, vai fazer isso? Não sei, mas a questão é de estar preparado objetivamente, o que é que eu vou fazer, onde eu vou tomar risco, onde vai ser meu stop, onde é que vai ser meu objetivo. Então é isso que seria mais interessante aí na minha leitura
em cima de Equatorial, em termos de estratégia, eu olharia um pouco mais para compra. Ela pode cair, reverter a tendência lá do semanal, mas nesse momento, enquanto ela não der esse indício de mudança de cenário, eu ficaria mais de olho numa possível compra, conforme eu acabei de comentar aqui com vocês. É isso, amigos. Muito obrigado aí por sua atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha. Espero que essa análise tenha sido útil de alguma forma para você, seja em termos de aprendizado, seja em termos de leitura do mercado. E mais tarde aí a gente tem decisão do Copom, próximo pregão, a gente já vai ver a reação do mercado em relação à decisão do Copom e a gente vai falar mais a respeito disso aqui amanhã. Grande abraço e até mais. Lembre-se do like aqui pra gente de sempre. Até mais.